Algumas pessoas têm o costume de adiar compromissos, deixar para amanhã tarefas que poderiam ser feitas hoje. Será por falta de organização, ou de tempo, ou insegurança para tomar decisões? Nós vamos perguntar ao psiquiatra homeopata Luiz Andrade. Boa tarde, doutora Luiz. Boa tarde. Muita gente adia muita coisa. O senhor não, né? Nós vamos lembrar os amigos agora que nós temos dois tipos de seres humanos. Aqueles que são obsessivos, que são certinho para danar, que fazem tudo dentro dos conformes e que muitas vezes, inclusive, mesmo fazendo tudo direitinho, acham que não foi tão direitinho assim. Esses são os obsessivos e compõem em torno de 10 a 15% da população. Não estou falando da doença, mas de pessoas mais rígidas consigo mesmas, né? Mas a maioria dos outros, ou seja, 80 a 85% do resto, somos enrolados. O que eu quero dizer com somos enrolados? A tendência nossa é de postergar, de adiar. Inclusive a palavra no português é horrível para descrever essa situação, que é procrastinação, que palavra feia, né? E quer dizer uma coisa horrível, Isabela, que é justamente você, ao invés de fazer agora, deixar para fazer depois. Isso implica sempre em risco de não conseguir fazer aquela tarefa, e clássico dos nossos tempos de menino, de deixar para estudar mais perto da prova, porque tinha pouca matéria, e depois tem tanta matéria que não dá para estudar mais. Mas o senhor falou 85%? Estou falando que tranquilizador, né? De 10 a 15% das pessoas são rígidas e o resto é mais folgado. Então nós temos que construir internamente o que a gente chama então de um autocomando para a gente não se permitir ser tão enrolado. Doutor, alguns telespectadores mandaram perguntas e a Rejane, de 21 anos, ela disse que tem muita dificuldade para tomar decisões, principalmente relacionada à área sentimental. Ela diz que tem medo de se arrepender das coisas e acaba adiando sempre o que planeja. A área sentimental, Gislene, é uma área complexa, porque você não pode ficar decidindo agora para daqui a pouco desdecidir, né? Então tem situações que envolvem maior dificuldade na escolha, que a pessoa tem que demorar, sim, não por uma demora excessiva, mas para uma análise melhor da situação. Então aí, nesse caso, a gente entende que não é necessário que a pessoa faça tudo de pronto. Quando a gente fala de enrolação, de adiamento, a gente quer dizer a pessoa que já tem uma certa clareza, que já tem um nível bom de percepção, e aí então, ela ao invés de tomar aquela providência, ela deixa para depois. É diferente, a gente não está falando tanto da pessoa insegura, nós estamos falando mais dessa pessoa que é embrulhona. Pois é, mas como a gente lida com essa pessoa? Porque tem gente que é tranquila, não é a mesma coisa que enroladora, como o senhor disse. E claro. Como identificar e como lidar? Porque às vezes a gente diz, mas faz isso, faz aquilo, mas a pessoa deixa, vai dar certo. A pressão externa é importante, Isabela, tá certo? Uma pressão que não seja agressiva, uma pressão que não seja inadequada. Mas o principal é a construção de um autocobrador interno que não seja exagerado. Então, aquilo a gente tem falado assim, você tem que ficar de olho nas suas promessas para si mesmo, porque a coisa que mais nos desautoriza, a coisa que mais nos deixa inseguros e sem autoestima é o prometer para si mesmo e não cumprir. Então, nesse caso, qual que é a recomendação, Isabela? Que a própria pessoa, sabendo da sua tendência a deixar para depois, tenha o seu lado adulto mais forte para que o lado infantil, todos nós temos os dois lados, para que o lado infantil não sinta tão espaço, não sinta tanta folga para poder comandar. Então, o lado adulto, ele é mais exigente, ele é mais certo, tá certo, Isabela? E ele é mais rígido. Nós temos que ter algum grau de rigidez, senão a gente enrola mesmo. A Bruna tem uma enorme dificuldade em tomar decisões e depende sempre da opinião dos outros. Ela quer saber como que ela pode melhorar isso. Olha, a opinião dos outros é acrescentante, desde que sejam pessoas que estejam participando do seu cotidiano, e você usa como um elemento, Gislaine, como um item para poder fazer a composição do seu raciocínio. Quando a pessoa ouve a outra, incorpora aquela percepção do outro e dinamiza, metaboliza com a sua própria percepção, a gente entende que tem mais chance de acerto. Agora, demorar demais é sempre contraindicado. Mas ouvir outra pessoa, a gente quer tirar a responsabilidade da gente sobre aquela decisão, a gente tem que dar aquela bronca na gente, não, eu vou tentar. Isabela, aí seria a história do por outro lado, né? Por outro lado é o que? Um outro enfoque, né? Como todas as moedas têm dois lados, como tem sempre uma outra forma de perceber, não é que você vai se influenciar com a percepção que o outro tem, mas vai usar aquilo que nem num tempero, numa receita que você está fazendo. Aquele é um tempero, não pode ser o tempero, porque o tempero tem que ser da própria pessoa, mas ela usa essa contribuição dos terceiros, que são os amigos, que são as pessoas que gostam de você. Mas muitas vezes a gente tem que ouvir alguém, né? Um conselho, né? Um empurrão, Dá uma Isabela, força, às vezes a gente precisa de ouvir a gente mesmo. Quando a gente pensa, mesmo. O pensamento é tão rápido que não dá tempo da gente prestar atenção nele. A gente pensa, mas não retém. Quando você fala mecanicamente, o processo é tão lento, é tão devagar, que você, ao falar, você própria se ouve. E muitas vezes o clique, o insight, o eureka, não vem do que o outro te fala, mas do que você falou e percebeu de si mesmo. Falar devagar, essa é a dica? Falar é devagar, porque o pensar é muito rápido. Então, mesmo quando a gente fala rápido, a gente fala muito mais devagar do que está pensando. E aí a gente tem
mais clareza, tem mais noção do que a gente está percebendo internamente. Obrigada, doutor Luiz, por tantas dicas. Ok, Daqui muito obrigada. a 15 dias o senhor volta. Deus quiser.